Boa noite, amigos e companheiros da Casa do Caminho. O meu nome é Shirley e hoje nós iremos conversar um pouquinho, fazer algumas reflexões sobre o item Os Inimigos Desencarnados, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai vossos inimigos. Que neste momento a harmonia, a paz, a luz do nosso Mestre, Irmão Maior, Jesus, ampare as nossas mentes, os nossos corações, para conhecermos um pouco mais e melhor da sua boa nova. Antes de iniciarmos o tema Inimigos Desencarnados, propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas colocações a respeito do capítulo, que é Amai o vosso inimigo, para que nós possamos nos contextualizarmos melhor e entender assim o tema proposto. O amor ao próximo se constitui em princípio da caridade, e amar o nosso inimigo, então, é uma sublime aplicação deste princípio, uma vez que quando amamos os nossos inimigos, quando conseguimos amar o nosso inimigo, nós vamos ter uma vitória muito grande em cima do egoísmo e em cima do orgulho. Outro ponto também é que nós, espíritas, nós sabemos que somos emanadores e vibradores de energias eletromagnéticas. E quando nós emitimos essas energias, nós acabamos por estabelecer sintonias, afinidades e colhermos reações com essa energia que nós projetamos. Então, se nós queremos preservar o nosso equilíbrio, se nós queremos uma atmosfera pessoal harmoniosa, nós temos que nos preocupar sempre com a energia que estamos emanando. Esta energia que emanamos, elas devem emitir vibrações de amor, de bondade para com os nossos inimigos. Essas duas situações é que eu gostaria que a gente tivesse claro, né, da máxima de Jesus, que é amar o nosso inimigo, e do fato de nós sermos emanadores de energia, para iniciar o capítulo, ou melhor, o item, o inimigo desencarnado. Toda vez que eu leio ou eu converso com alguém sobre esse item, eu penso a respeito dele que Jesus nos faz uma convocação, mas ao mesmo tempo nos presta alguns esclarecimentos e motivos para que possamos pôr em prática a sua máxima, amando os nossos inimigos. De que forma que eu posso amar os inimigos? É sendo indulgente e entendendo que o mal, ele é transitório, é uma característica transitória de nós seres humanos. A doutrina espírita nos faz compreender que a vida
não se encerra com a morte do corpo físico. Nós sabemos que ao desencarnar, o espírito na espiritualidade, ele está começando uma nova vida e pode perseguir com ódio, com desejo de desforra, com desejo de vingança, nós encarnados. O Espiritismo, ele nos mostra que o espírito, ele carrega sempre consigo, seja tanto aqui no plano material, quando vem para o plano material, quando vai para o plano espiritual, ele carrega sua inteligência, suas emoções, seus sentimentos. Então, mesmo desencarnado, mesmo da espiritualidade, ele pode manifestar a sua maldade. De que forma? Vocês podem me perguntar, mas de que forma que o espírito vai manifestar a maldade dele? Ora, nós percebemos isso muito comumente, através das obsessões, através das subjugações, através de perturbações que provocam dificuldades, sofrimentos e que representam aí uma variedade, uma gama grande de provas em nossas vidas. É lógico que nós sabemos, devemos sempre ter em mente que essas provas, elas contribuem para o nosso crescimento. E com esse entendimento, devemos encarar essas provas sem revolta, sem lamentações, sem reclamações, mas sim entendendo que essas provas é uma consequência da nossa inferioridade ainda porque nós podemos nos melhorar, nós podemos nos corrigir. Este é um dos esclarecimentos que o Evangelho Espírita nos faz. Lembra que lá no início eu falei que este tema, ele nos traz uma convocação de Jesus, mas também nos traz alguns esclarecimentos. E um dos esclarecimentos que o tema nos traz é este, de que mesmo desencarnado, nós podemos, de que mesmo o espírito desencarnado pode manifestar a sua maldade, e nós podemos sofrer essa maldade desse espírito considerado inimigo. Outro ponto esclarecido diz respeito ao fato de que a maldade, ela não é um estado permanente do ser humano, mas ela é decorrente de uma imperfeição que ela é momentânea. Por que é uma imperfeição momentânea? Porque pode ser corrigido. Da mesma forma que uma criança corrige os seus defeitos, o homem também pode fazer essa correção. O homem mau pode reconhecer que é mau, pode reconhecer os erros cometidos e pode se tornando melhor, pode se tornando bom. Portanto, a imperfeição, ela não é eterna, ela é transitória. A maldade é transitória. Nós podemos estar sempre nos melhorando. A perfeição é uma característica do espírito imortal. Assim que o espírito é criado, ele é criado simples, ele é criado ignorante. Mas
ele é criado com a destinação de se tornar perfeito e feliz. Então, ele traz consigo a capacidade de se tornar perfeito. Nós somos criados simples, nós somos criados ignorantes, mas somos criados com a destinação de nos tornarmos perfeitos. Então, trazemos conosco a característica, a capacidade de nos tornarmos perfeitos. Como é que isso se processa? Como que isso se dá? Como que a gente pode alcançar essa perfeição? Através do processo evolutivo, que nós sabemos que não é curto, é um processo longo, não é um processo que acontece com grandes saltos, que acontece da noite para o dia, mas que é constituído de várias encarnações. Nessas encarnações, nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades divinas. Potencialidade essa que agora há pouco eu falei, nós somos criados com elas. Nós somos criados com potencialidades divinas e uma das potencialidades divinas nossa é de nos tornarmos perfeitos. Então, o processo evolutivo é que vai dar conta de fazer com que nós alcancemos essa perfeição. E isso vai ocorrendo através das várias encarnações que nós vamos tendo. E com esses esclarecimentos, então, vocês lembram que eu falei? Nós temos uma convocação e temos alguns esclarecimentos. Então, são 2 esclarecimentos postos até agora. Um, de que a maldade ela é um estado transitório, e o outro é de que ela pode se manifestar também de um desencarnado. Então, de posse desses esclarecimentos, é que Jesus nos convoca a amar o nosso inimigo, que na verdade o nosso inimigo nada mais é do que o nosso irmão ainda imperfeito, e que só será apaziguado pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela prática da caridade. Então, Jesus nos convoca a praticar a caridade. De que forma eu posso praticar a caridade com o meu inimigo? Sendo indulgente, sendo tolerante com as suas imperfeições, agindo para com ele com bondade, com solidariedade, com misericórdia. Dessa forma, eu posso praticar a caridade com o meu inimigo. Não é com isso dizer que nós vamos ser conivente com os erros deles ou dos nossos inimigos. Nem tampouco nós devemos ser seus juízes, condenando qualquer atitude, mas procurando sempre nos colocarmos no lugar do outro, compreendermos suas más ações, seus deslizes, porque será que se a gente estivesse na mesma situação, nós estaríamos tendo uma atitude diferente? Então, a nossa postura deve ser uma postura sem orgulho, com humildade, porque só assim a gente vai conseguir auxiliar esse irmão inimigo, auxiliar a sua correção, porque nós sabemos que essa imperfeição é transitória. A caridade
nesse caso, ela tem o efeito de impedi-lo de fazer o mal e também de auxiliá-lo na medida em que vai induzindo-o ao caminho do bem. Porque não existe coração tão mau, tão perverso, que não se deixe tocar pelas boas ações. Daí a importância de nós dominarmos nossas paixões, não ficar alimentando sentimentos de ódio, de raiva, de vingança, não nos opormos às reconciliações com nossos inimigos, não ficarmos criando obstáculos que não permita com que essas reconciliações ocorram. Mas ao contrário disso tudo, perdoar sem pensamentos negativos, sem impor condições, sem pensamentos ocultos, procurando desejar sempre o bem, porque por mais endurecido que seja o nosso inimigo, ele será sensibilizado pelo bem, porque o bem é sempre maior que o mal, ele prevalece sobre o mal. Dessa forma, nós vamos estar atendendo à convocação de Jesus e praticando a máxima: amai o vosso inimigo, que não fica limitada apenas à vida encarnada, mas que vai se integrando à grande lei universal de amar ao próximo.